Então, a nossa saudação a todos e a todas que estão aqui presentes nesse momento do nosso momento de formação, e a todos que assistirem depois que for publicado, então, no nosso canal do YouTube. Então, hoje nós vamos dar continuidade aos estudos que nós estamos desenvolvendo esse ano, a partir da proposta da construção do instrumental teórico-metodológico na constituição da forma de ser das escolas do campo, e para fortalecer e efetivar a modalidade da educação do campo. Como nós já tivemos nos encontros anteriores algumas proposições, especialmente na última, foi em relação às trilhas. Então, foi comentado o conteúdo das trilhas, a forma de apresentação, a forma de realização das trilhas e uma troca de experiência, que como cada escola realizou já historicamente as suas trilhas, como que se realizou diferentes mecanismos de visitação às famílias, os estudantes saindo, né, juntamente com os docentes. E hoje nós vamos dar continuidade a esse processo de formação, discutindo o inventário da realidade. O inventário da realidade, com o objetivo de fortalecer a escola com o conhecimento da realidade das famílias e comunidades. Então, nós temos esse instrumental, ele tem 6 momentos, vamos falar assim, 6 etapas, 6 atividades, né? E cada uma constitui um determinado instrumental. E nós acreditamos que, ao fazer a construção desse instrumental nas escolas, nós temos possibilidades de efetivar a modalidade da educação do campo minimamente em algumas dimensões, se não em todas aquilo que preconiza a educação do campo, mas nas principais dimensões que efetivam a educação do campo. Então, hoje, a professora Cecília vai fazer a apresentação do conteúdo que envolve o inventário, essa prática do inventário, e depois, aí podem ser feitas intervenções, troca de experiências de como cada escola já fez o seu, e ver também os encaminhamentos para as próximas atividades, para os próximos passos da construção desse instrumental. Hoje, especificamente, então, trataremos do inventário da realidade, que tem um histórico, é uma construção, inúmeras referências históricas há bastante tempo dentro da educação do campo, que foi se moldando às diversas experiências, não só no estado do Paraná, mas aqui no estado do Paraná tem boas experiências já disso. Nós estamos implementando aqui na região sudoeste, desde 2015, essa experiência de feitura do inventário com as escolas. A partir das trilhas, inventário, constrói-se o dossiê, depois passa-se para o planejamento coletivo e interdisciplinar, tem o círculo de saberes, as varandas de partilha. Bom, são todos os passos que nós vamos até nos próximos encontros tratar especificamente de cada um desses momentos. Então, para iniciar os trabalhos, eu agradeço a participação de vocês e vamos fazer desse momento um momento de formação do nosso grupo. Eu compartilho a tela e a professora Cecília toma a palavra e aí vai explicando tudo aquilo que ela preparou para nós no material belíssimo. Depois nós temos outros materiais que nós podemos disponibilizar, porque tem toda uma fundamentação teórica em torno disso, tem capítulo de livro, tem xerox, e agora terá, então, esse slide para fundamentar a apresentação. Professora Cecília, fique à vontade, então, bem-vinda. Obrigada pela presença de todos e todas, muito bem-vindos. A gente fica feliz de poder estar aqui e chegar depois também para os professores e professoras que não podem estar hoje nessa live, mas que estarão nos assistindo, né? Como o professor Bonamigo falou, nós estamos reescrevendo o caderno 2, o caderno 1, fazendo o caderno 2. E nesse caderno 2, eu estava falando antes de todos chegarem, estava comentando com alguns que estavam aí, né? Que a gente vem, ao reescrever, considerando tudo que se viveu, a gente vem colocando algumas coisas diferentes, vamos dizer, novas, né? E deveremos fazer um debate depois
Bom, tudo isso é muito bonito, tudo isso é possível, mas como é que a gente faz no contexto da escola hoje? Eu sei que tem gente que fica preocupada com isso, mas mais adiante, né, professor Bonamigo, nós vamos fazer uma conversa sobre isso, né? E no final, como o professor Bonamigo disse, a gente quer ouvir vocês, principalmente aqueles que fizeram ou até aqueles que não fizeram essa experiência ainda, como que foi, o que vocês têm a dizer sobre isso, né? Então, esse caderno ele tem o objetivo de ser bem prático, assim. Eu não coloquei nenhum fundamento teórico aqui, nenhuma referência teórica aqui, que a ideia é mesmo apresentar como fazer, bem como está escrito aqui, né? Como fazer o inventário da realidade para fortalecer a escola com o conhecimento da realidade. Que na medida que tu conhece a realidade, o professor conhece, né? Nós falávamos antes com o Paulo, a escola fica mais forte, né? E vocês têm essa experiência também. Aqui a primeira coisa que a gente coloca é o que é o inventário da realidade, né? E a definição que a gente chega é que ele é um instrumental pelo qual a gente se utiliza de um questionário e de um diagnóstico, né? E se faz um levantamento de aspectos, eu coloquei aqui materiais e imateriais, no sentido assim, materiais é aquilo que está ali mesmo, né? Imaterial é a história, a cultura, as tradições, os costumes, né? Podemos até depois dialogar se cabe essas duas palavras, mas a intenção era dizer, não é só das coisas materiais, é daquilo também que não se pega, mas que está presente ali na comunidade, né? Então, de quê? Do modo de vida, do trabalho, da cultura, dos bens, de informações, dados, fatos, valores que se tem nessa comunidade, né, nessas comunidades, de produções econômicas, produções culturais, sociais, de recursos naturais, de pessoas, formas de trabalho, lutas, hábitos e costumes, conhecimentos que se tem ali, né? A gente encontra muito isso, na nossa comunidade trabalha com isso, né? Só aqui que tem isso, né? Atividades agrícolas, indústrias, que nós temos pequenas indústrias, né? E da realidade das comunidades, do município e da região onde a escola está localizada. E a gente conta um pouco dessa história, então, como é que essa história do inventário da realidade, como nós trazemos aqui, porque nós vamos encontrar, talvez quem vai assistir depois, vai dizer, nossa, mas o que eles fizeram, né? Porque a história, a ideia original, até onde a gente conhece, do inventário da realidade, com essa palavra, né? Ou do inventário da atualidade, ela vem lá das pedagogias russas, das pedagogias soviéticas, socialistas, né? Com o Pistrak, né? E aí, o que a gente faz? A partir de uma referência do Paraná, a gente adapta esse material para ser usado em escolas públicas do campo, que não tem necessariamente essa organicidade com os movimentos sociais. Então, nessas escolas públicas que não tem um movimento social, uma organização ali junto com a escola, como que faz para poder desenvolver a modalidade da educação do campo, né? Então, a gente começa a pensar no inventário a partir das diretrizes de 2006. Lá em 2006, eles vão falar, né? Depois o material vai ter lá das experiências e vivências das comunidades, que elas devem fazer parte, né, do trabalho da escola. E aí, eles, na diretriz, vai se trazer esses 4 eixos formativos, né, que é aquela hora que a escola sai para fora, né, que vai em busca da comunidade, que seria trabalho, divisão social e territorial, cultura e identidade, interdependência campo-cidade, a questão agrária, o desenvolvimento sustentável, a organização política, os movimentos sociais e a cidadania. Então, esse foi o primeiro momento aqui no Paraná. Num segundo momento, que foi ali em torno de 2010, eu nem fui pesquisar muito bem, mas é em torno disso, né, Bonamigo? A gente vai ter um trabalho muito forte no Paraná com as escolas itinerantes do MST, que na época existia muitos acampamentos, né, e já existia escola itinerante no Rio Grande do Sul, que é o quê? É uma escola que vai ficar um tempo ali até o pessoal ir para os lotes e daí se organizar aonde vai ser construída a escola, né? Então, nessa escola se desenvolveu um trabalho muito, muito radical, muito bom, radical no sentido da raiz mesmo, né? Mais original, de acordo com o que Pistrak e as pedagogias socialistas trazem, dos complexos de estudo, né? Então, que é uma forma de organizar o ensino
que parte do inventário da realidade. Tem como base o inventário da realidade, que se discute lá como a atualidade do espaço onde essa escola está atuando, está inserida, né? Nesse período, com as escolas itinerantes, foi feita uma especialização, foi feito bastante estudo e muitos trabalhos bonitos aqui no Paraná que serviram como uma forte referência para nós das escolas do campo. Aí, nesse período, várias outras escolas começaram a trabalhar com isso também. E uma referência que para nós foi importante, que para nós do Sudoeste foi base, então, foi o Colégio Estadual do Campo Padre Victor Coelho, de Pitanga, né? E que era acompanhado pela Unicentro. Esse colégio, ele começou a fazer um trabalho com o inventário da realidade, mas daí no colégio estadual, normal, digamos assim, como os nossos aqui, que não era uma escola do movimento, era uma escola regular, estadual, pois é, daí como que faz? E ali eles conseguiram fazer um trabalho bem interessante, deu certo, né? E nós tínhamos um professor, muito amigo nosso, que trabalhamos já junto várias vezes, que é o professor Marcos Gerck, e também a Luciana, não sei, talvez vocês conheceram a Luciana, que trabalhava na CED, na Educação do Campo, e a Luciana era pedagoga dessa escola, então nós com a pedagoga Luciana e o Marcos trocamos ideias e trouxemos aqui para a nossa região, então, a vivência do Colégio Victor Coelho, lá de Pitanga, né? Com a experiência do inventário da realidade. Esse inventário que eu não falei lá, ele já se dividia, eu não falei no início, lá eu até uma coisa que falta ali, né, meu amigo, no escrito, é já dizer que ele é dividido em fonte educativa e acho que tinha que colocar lá no início. Eu esqueci de dizer, né, o inventário ele se divide em eixos, que são os eixos formativos, igual eu mostrei ali, e daí dentro dos eixos tem as fontes educativas, que é como se fosse, vamos imaginar, subitens o título do capítulo seria o eixo, né? Aí a fonte educativa seria um subitem. E dentro da fonte educativa tem a porção da realidade, que daí é um pedacinho daquela fonte educativa, né? Então ele se divide desse jeito, né? Aí, nesse processo, no ano de 2016, então vocês vejam, nós estávamos em 2015, nós começamos o nosso trabalho aqui, baseado nessas 3 referências principais que eu trouxe. Em 2016, na região sul do Brasil, se faz um encontro lá no Rio Grande do Sul e se escreve um material chamado Guia Metodológico para o Uso nas Escolas do Campo, Guia Metodológico do Inventário da Realidade. Então, eles fazem uma lista enorme de perguntas que poderiam, de questões, né, de diagnóstico e questionário, que poderiam ser feitas quando a gente vai olhar para a realidade das escolas. E isso ajudou muito a gente, porque daí nós pegamos aqueles questionários, digamos, aquelas questões que nós fazíamos aqui, e olhando para esse guia, a gente melhorou muito o que nós também, com os professores, tínhamos feito aqui. Então, ele trouxe umas definições também importantes de inventário, como essa daqui, ó. O inventário é uma ferramenta para levantamento e registro organizado de aspectos materiais ou imateriais, de bens, de valores, de produções. Tem uma parte daqui que eu coloquei lá em cima, né? Produções econômicas, culturais, sociais, recursos naturais, pessoas, de formas de trabalho, lutas, hábitos, costumes, conhecimentos, atividades agrícolas e industriais, conteúdos de ensino, de livros lidos pelos estudantes e seus educadores, etc. Né? Então, o inventário é um levantamento geral, assim, né? Aí, no ano de 2015, né, nós começamos o trabalho aqui na região sudoeste com essas referências. Naquele momento, o que a gente fez? A gente estudou um pouco as diretrizes com os professores, e aí a gente deixou livre para porque era um momento bem assim, ó, tá, vamos fazer, e era muito novo, então eu pensei, eu e quem pensava, né, a formação, pensamos, não vamos dar uma coisa pronta, vamos construir com os professores, né? Vamos construir com eles, vamos fazendo para ver, porque eram escolas que não tinham muita relação, assim, com as lutas sociais, com os movimentos, com a educação do campo. E aí os professores, a partir, então, dos 4 eixos, eles formularam essas fontes educativas que estão do lado direito aqui, ó, trabalho e renda, alimentação e produção, escola e família, informações do mundo atual, campo e cidade, lugar onde você vive e família, água e saneamento básico, e vida social e vida em comunidade.
que eles entenderam que assim os alunos compreenderiam melhor, né, e que seria melhor para esse contexto que nós estávamos aqui. Então, nós começamos, e aí, a partir dessas fontes educativas, foram feitas questões, que os alunos levaram para casa, um questionário, e responderam. Vocês devem lembrar, talvez alguns de vocês, até vocês já falaram num outro encontro, né, que no ano de 2016, o Núcleo de Educação, porque nós estávamos sempre em diálogo com o Núcleo de Educação, com a Ludinha, o Paulo, o Leandro, que na época estavam à frente ali do Núcleo de Educação, né, o Leandro era que ele coordenava aqui o Núcleo de Beltrão, Francisco Beltrão. Aí nós eles até mandaram, né, para todas as escolas fizerem inventário, se vocês lembrarem, né? Vocês fizeram inventário e usaram isso para trabalhar, né? Era a partir disso, então, desse questionário que a gente fez com 3 escolas daqui, ainda em 2016, eram só 3 escolas, aí o núcleo acompanhava e ele acabou achando bom e trabalhou com todas as escolas do campo, né? Então, a gente se baseou nas experiências que já tinha no guia e no que os professores também sugeriram aqui, né? De 2017 a 2019, essas questões se ampliaram, essas primeiras questões, né? Principalmente com o guia, né? E a gente fez, então, aí com a ampliação das questões, aqueles 4 eixos da diretriz ficaram pequenos demais, porque aí um eixo dava 12 páginas, era muito grande. Chegava lá no final, não sabia mais o começo. Aí a gente conversou para desenhar mais eixos, para ficar um pouco menor, para ficar mais fácil de mexer na escola, de lidar, né, com esses dados, né, que é o que a gente tem em seguida ali, que é como ficaram, acho que agora vem isso, né, meu amigo, a tabela, né, como que ficaram, então, esses eixos. Olha como, na parte direita aqui, como ampliou muito, né, com a discussão do guia metodológico e ampliando as escolas, porque nessa altura nós tínhamos mais 3 escolas, já eram 6 escolas, então ampliou bastante o leque, né? Por exemplo, essas 3 escolas iniciais não tinha esse eixo do território, da agricultura, da agroecologia, e lá na região do Verê era bem forte a discussão de agroecologia, daí a gente teve que trazer a agroecologia, então, para dentro do inventário. Então, ele ficou com 6 eixos, assim, ó, percurso histórico, ocupação e infraestrutura pública, biodiversidade, ecossistemas e meio ambiente, trabalho, indústria, comércio e suas tecnologias, territórios, agricultura familiar, camponesa e agroecologia, organizações políticas, sociais e populares e cultura, relações sociais e comunitárias. Então, ficaram 6 eixos que facilitou um pouco a nossa organização. Eu não vou ler as fontes educativas, depois vocês podem olhar ali, né? Aí, no ano de 2020, no processo no ano de 2020 a 2023, o que aconteceu quando a gente fez essas fontes educativas, que a gente dividiu, assim, uma parte ficou para os professores pesquisar, e outra parte ficou para o questionário que ia para as famílias. Por que isso? Porque a gente ampliou a pesquisa, a gente começou, as escolas começaram a se dar conta assim, ó, por exemplo, lá você tem lá numa comunidade, uma associação, mas ela é conhecida por todo o município, porque lá, por exemplo, você pega aqui em Beltrão, né, você tem uma associação de agricultores, mas aqui em Beltrão você tem as lojas da agricultura familiar, o mercado da agricultura familiar. Então, então, os professores tinham que falar de coisa do município, mas no inventário não tinha. Assim era com a saúde, assim era com outras políticas públicas, principalmente a produção. Tá, todo mundo produz isso, mas vende aonde? Vende lá na Coamo, vende lá, ou então a renda, o crédito, está na Cressol, mas a Cressol está na cidade, a Cicobi está na cidade. Daí que veio a ideia de fazer, então, um diagnóstico do que tinha no município e também na região, porque daí se você falava, movimento social, rede de agroecologia, assessoar, universidade, tá onde isso, né? Tá lá em Francisco Beltrão, mas nós somos do Enes Marques, somos do Verê. Então, surgiu a necessidade de fazer 3 níveis, que era do entorno da escola, do município e da região. A parte do município e da região ficou um diagnóstico que era feito, passou a ser feito pelos professores, com a ajuda também de alguns bolsistas da universidade. Então, o inventário acabou se compondo, então, de diagnóstico, né, e questionário realizado pelos estudantes e suas famílias, né?
O que é bacana disso, que é novo, digamos, e por que que nasceu desse jeito? Por causa da rotatividade. Então, por causa da rotatividade, não tinha como nós começar todo ano do zero. Então, a gente usava o mesmo questionário do ano anterior e só revisava. E foi ficando essa tradição. Ah, vamos pegar o mesmo questionário, e nós ia lá para, digamos, lá para São Jorge. Aí a gente pegava, dizia, olha, tem um questionário feito pelas escolas, São Jorge revisava o questionário e mudava alguma coisa e ficava o mesmo questionário. Por quê? Porque não tinha tempo para fazer tudo de novo. Assim, tempo, e os professores também eram novos, né? E aí acabou que a gente, por conta disso, no primeiro momento, os primeiros 3 anos, era feita uma apostila, assim, uma apostilinha, e essa apostila ficava, tinha umas 7, 8 cópias, e ela ficava girando de mão em mão para os professores. Só que no outro ano, já os professores novos que vinham não se achavam naquela apostila, os professores sabiam, eles faziam anotações na apostila, mudavam os dados, os primeiros que começaram, mas o negócio começou a crescer, e aí surgiu a ideia, então, de fazer uma espécie de um grande caderno mesmo, encadernado, com aspiral, bem bonito, com foto, né? Aí a gente começou a fazer um cadernão, que a gente chamava, né? Que era o dossiê, ele ficou, então, essa apostila passou a se chamar Dossiê do Inventário da Realidade, porque além dele ficar bem grandão, ele também ficava melhor organizado para as professoras trabalhar. Com a vinda da Covid, né, o que aconteceu? Esse cadernão foi para o online, foi para o Drive. E aí teve uma perda, mas teve um ganho, porque com o Educatron e com as aulas online, daí os professores conseguiam projetar a pesquisa dos alunos, e isso foi bem interessante, porque quando tem o dossiê, aí você vai falar, dar uma aula sobre cooperativa, a história da indústria na região, sobre os primeiros moradores, um monte de coisa, sobre entorpecentes, sobre as escolas, a educação, as universidades, enfim, assunto que for, tu diz, tem uma pesquisa que vocês fizeram, vamos puxar lá, então, entra no link lá do Drive, e vai lá, tem como é que se chama? Me fugiu a palavra, um sumário automático, você clica bem ali, ele vai abrir na página certa, né? Eu fiz uma experiência em algumas escolas, foi muito legal, os alunos, olha só, aí aparece o gráfico, daí a gente comenta ali, é escrito, né? Na próxima encontro a gente vai ver melhor isso, né? Então escreve lá, tantos alunos, tantas famílias, ok, eles se enxergam ali, tem fotos que eles fizeram também, enfim, aí o dossiê é um dossiê, cabe um monte de coisas, né? Então, esse é o processo um pouco do inventário, acho que acaba aqui agora, né, Bonami? Daí, nesse sentido, a gente pode dizer, então, como é que a gente compreende o inventário, né? A gente compreendeu nessa história de, o ano que vem são 10 anos, eu nem acredito já, né? 10 anos fazendo isso, temos que fazer um encontro ano que vem, pelo menos, para se abraçar, bater papo, né? Mas é um instrumental metodológico, né? Não é só um material, ele é um instrumento, ele tem uma metodologia dentro dele que faz com que as crianças e os professores se aproximem da realidade um pouco mais concreta, porque essa realidade, não, mas eu conheço a realidade. Mas todo ano o professor muda de escola, ele conhece que tem soja, tem milho, tem leite, mas ele não conhece de fato, aqui nessa comunidade, nossa, quanto leite que produz. Olha, produz mais alimento do que soja, que interessante, sabe, esses dados concretos. Se você não tem o dossiê, você não tem isso dos seus alunos, né? Até para dialogar, trocar ideia com eles, por exemplo, quantos analfabetos ainda tem nas nossas comunidades? Quantos que têm curso superior? Coisas assim que, às vezes, a gente diz que conhece a realidade, mas não conhece, se não tem o dado ali, né? E aí, então, ele faz isso, ele aproxima você, professor, e aproxima o próprio estudante, porque aconteceu em vários lugares, por exemplo, o Arley está aqui, acho que deve lembrar, né, Arley? Lá na escola do Arley, nós vamos fazer o mapa das estradas, que sempre é um desafio, para ele saber por onde que passa o ônibus. Chegou numa altura lá, nenhum dos alunos sabia o nome da comunidade, não sabia direito a estrada, tiveram que chamar o Arley lá, para ir lá ajudar a desenhar a estrada. Então, olha só, né? Os próprios alunos não sabem onde moram, eles não se situam, eles não têm um mapa, né? Tanto que aí, um dia, conversando com a Arley, a gente tinha a ideia, né, Arley, de fazer um mapa bem grande e colar lá fora, assim, para dizer, ó,
você mora aqui, você passa por aqui, por aqui, por aqui, né? E uns meninos grandes de sexto ou nono, uns alunos não sabiam, embarca no ônibus assim e vai, não sabe para onde. Olha isso, gente, né? Então, isso é desconhecimento da realidade onde ele pisa, do território, que é conteúdo da educação do campo, do lugar, né? Tudo isso que vocês usam, né? E aí o mais assim que se destacou nisso é do professor conseguir fazer essa leitura, então, local, municipal, regional, e aí geralmente o professor dá aula sobre Paraná e sobre Brasil e sobre mundo, né? Então já tem esse local, regional, municipal e regional, lá no, pode usar lá no Educatron, no celular dos alunos, eu acho que também tem escolas que usam no celular, faz eles abrir o link, né? Se tem uma internet boa, porque o dossiê é meio pesado, né? Abre o link e olha lá o que tem mesmo aqui, olha o que tem no Paraná, olha o que tem no Brasil, né? Então, a aula se torna mais concreta, nesse sentido, com o inventário, né? E o dossiê. Bom, aqui eu coloquei, aqui até destaquei, porque um passo que a gente queria ter implementado nas escolas, e a gente fez alguma coisa no início, depois parou, a pandemia ali no meio, ela embolou a gente, e a última escola que fez isso foi a escola de Marmeleiro, Bom Jesus, não sei se a Maria está aí, que é o quê? O inventário, hoje, ele é sistematizado com a ajuda de algumas alunas aqui da universidade que são voluntárias, né, no inventário. A gente pede ajuda porque a escola, ela não tem aquele tempo, ainda mais hoje, né, para arrumar os dados, né, porque vocês vão dizer, meu Deus, Cecília, como é que a gente vai arrumar tudo isso? Mas a gente sempre dá um apoio aqui das bolsistas, das alunas que são voluntárias. Mas o ideal mesmo é a gente fazer um encontro, um momento, para falar sobre os dados, aí convidando com professores, com os alunos, com pessoas da comunidade, né? Lá no Bom Jesus eles fizeram um pouco isso. Então, por exemplo, vamos falar de analfabetismo, vamos falar de produção, de leite de trigo, de leite de grão, de suíno, ou vamos falar da infraestrutura pública, né? Como é que é as nossas estradas, a luz elétrica, a rede de internet. Então, se fazem pequenos debates, digamos, tira um dia para fazer esses debates com as turmas, todo organizado, e depois, a partir dali, se escreve, então, né? O Bom Jesus fez a partir das disciplinas, então, por exemplo, com geografia e história, o que eles fizeram? Ou a língua portuguesa com arte, o que ia estudar? Então, eles fizeram vários grupos e trabalharam os dados para daí ir para o dossiê, né? Então, esse é um momento que a gente ainda não avançou muito, mas que está na metodologia, faz parte da metodologia. E aqui tem um desenho, então, que a gente chama de movimentações do inventário da realidade. Então, ele ficaria organizado assim, né? O laranjado é bem perto da escola, né? Bem ali no meio, pertinho. Depois tem o município e ao redor, então, tem a região. Até a ideia é transformar aquele miolinho do centro numa escola, né? Colocar uma escola ali, né? Então, é esse movimento que a gente tem do inventário da realidade. Pode seguir, meu amigo. Os passos, então. Quem quiser, tem pergunta, já vai se inscrevendo ali, deixando a mão erguida. Perguntas ou contribuições, né? Então, o primeiro passo é como fazer a preparação para realizar o inventário da realidade. A Nefertiti, que está aqui, pode dizer que nem sempre acontece assim, né, Nefertiti? A gente fazia, o certo é fazer um estudo, então, antes, com os professores, né, montar uma equipe, primeira coisa, montar uma equipe que vai trabalhar com o inventário da realidade. Quem que vai recolher os materiais, vai recolher as fotos, no começo era assim, quem que vai fazer isso? Mas lá em 2015, a gente tinha uma outra dinâmica na escola, né? Vamos lembrar que era outra dinâmica, então os professores se organizavam, né? Eles faziam por eixos, né? Então a gente teve pesquisas muito legais nesse sentido, tanto que o dossiê que a gente tem hoje foi construído pelos professores, com algumas exceções, que assim, foi as meninas das bolsistas que pesquisaram, né? Mas pegar toda a história do Sudoeste ali, foi um grupo de professores lá do Verê, com o professor de história aqui de Beltrão, o José Lúcio, né, que fizeram aquela parte da história. O Cássio, lá do Verê, quem conhece, né? E mais não sei quem é o nome dos outros, eu lembro do Cássio e do Lúcio, né? Eles que elaboraram aquele texto que está ali, um texto simples, um texto acessível, com fotos bonitas sobre a questão da história da região sudoeste, né? Então, era feito assim, fazia uma equipe, e essa equipe que ia coordenar o trabalho do inventário. Esse era o primeiro passo. O segundo passo era, então, rever o questionário, né? Hoje, sim, a gente tem que pegar o questionário
mas ele precisa estar próximo da realidade dos entornos da escola. Então, eu sempre, quando a gente passa aquilo que a gente tem, eu sempre digo, olhem, né, tirem aquilo que vocês acham que não tem nada a ver e coloquem coisas que têm a ver, que é, né, por exemplo, você vai fazer pesquisa lá na beira do alagado, tem que colocar alguma coisa sobre o alagado, que é o caso da Daiane, que está aqui, né, que está na beira do alagado. Que vai perguntar sobre o alagado? Tem que perguntar. Já está aqui no assentamento Missões, não vai perguntar sobre o alagado, vai perguntar sobre a história como é que foi a história, a ocupação da fazenda, por que os pais, avós de vocês vieram para cá, isso as crianças precisam saber. Então, as escolas vão adaptando esse questionário, né? Para não fazer questões, já chega o livro didático, né? Que fica longe da realidade, né? Então, o inventário para ficar bem perto da realidade. O terceiro passo é quando o questionário está tudo certo, né? Então, é a hora de a gente mandar esse questionário para as famílias. Geralmente, as diretoras e pedagogas avisam as famílias, conversam com as famílias, né? Então, nós vamos começar a trabalhar com a metodologia da educação do campo. Eu sempre digo, não vamos começar com tudo. Vamos começar com trilhas e inventário esse ano, até julho. Daí, na reunião com as famílias, já dizem, vai um questionário, mas não é nada do que vocês ficarem preocupados, porque é para usar na sala de aula. Depois, quando volta, está tudo arrumado, vocês mandam o link no grupo das famílias, eles olham, acham coisa mais linda, né? Esse dia a gente fez aqui na Escola Irmã Cirilo, ali do Paulo Freire, que é a municipal, um dossiê do inventário dos pequenininhos, e eles fizeram um trabalho muito bonito, com imagens e fotos na sala, trouxeram foto de casa, e as avós, os pais, as mães, as tias, todo mundo teve acesso àquele dossiê. Teve até uma pessoa que me escreveu aqui, nossa, eu quero usar na minha escola, que não é do campo. Eu posso? Sim, pode usar. Então, quando a gente faz um dossiê bem feito, fica uma coisa diferente, fica uma coisa que ninguém tinha visto, certas coisas que tinha lá, naquele dossiê. E é a mesma coisa aqui, o município de Enéas Marques, a pessoa que trabalhava na Secretaria de Educação falou para mim, nossa, vocês trouxeram coisas da história que no material que eu tenho aqui de história para os anos iniciais, que é uma apostilinha, nós não tínhamos acesso a esses dados, que foram dados que os alunos e os professores trouxeram das famílias, das pessoas antigas, que, né, nem o material de história das crianças, dos anos iniciais tinha acesso. Então, essas coisas que são importantes no inventário, né? Que o questionário vai trazer coisas que, às vezes, a gente realmente não sabia, né? Aí, o quarto passo é fazer o diagnóstico com os professores, né? Hoje, a gente já tem um diagnóstico bem avançado. Eu estava até revisando ele nesse fim de semana, porque o que a gente fez quando a escola, por exemplo, a escola da Nefertiti vai fazer o dossiê, nós vamos passar para elas o que a gente já tem de dossiê da região sudeste, né? Então, eles vão olhar, então não tem muito trabalho com os professores como tinha no início, mas os professores precisam fazer o diagnóstico do município de Pranchita, né? E aí pode fazer um mutirão com outras pessoas que sabem, né? Aí pesquisa acadêmica, dados da rede da prefeitura, dados da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Assistência Social, esses dados oficiais mesmo, né? Tem um material muito bom do IPARDES aqui do Paraná, eles têm um caderno de dados de cada município, que eles atualizam todo ano, né? Então, tem dados muito legais, assim, sabe? Quantos alunos estão na educação especial, quantas pessoas fizeram até segunda série, terceira série, quarta série, todos os dados sem imaginarem. Quantas bicicletas tem no município, quantas motos, quantos carros, né? Então, são dados que vocês podem, o dossiê, depois ele traz isso, e quando você vai trabalhar, digamos, matemática, você pode usar esses dados. Aí você já vai estudar alguma coisa com os alunos e tem os dados, né? Então, os professores, eles vão viajar aí nos dados para fazer o diagnóstico. O quinto passo... já falei disso, né, Bonamigo? Pode pular, né? Eu falei junto, né? Aqui, então, é aquele passo que eu falei antes, que seria o momento de socialização dos dados. Eu sinto muita falta de fazer isso hoje, porque a gente encontra professores, né? Aquele dia lá na Nefertiti, a gente estava conversando com as professoras, né? Tinha, acho que 2 professoras, se não me engano, que nunca tinham dado aula, é o primeiro ano delas.
Então, às vezes tem professores que aqui aconteceu, já aqui em escolas aqui, ele estava fazendo engenharia química lá não sei aonde, e daí resolveu vir para Beltrão, mudar de ramo, resolveu ser professor. Então, não sabe nada de Beltrão, de região sudoeste, ou a menina que recém saiu da faculdade. Então, seria muito importante estudar um pouco o dossiê, pelo menos os eixos, né? A história da região, o que diz, o mundo da agricultura, enfim, o que é agricultura familiar, agronegócio, agroecologia, essas coisas maiores, assim, né? Que, de modo geral, os professores sabem, mas sempre tem uns 20% que não dominam muito bem. Então, esses encontros com a comunidade, né, com os alunos e os professores, pelo menos um dia, seria bem interessante da gente fazer, né? Pode seguir, bom amigo. O 7º passo, então, aqui eu já falei, não sei o que eu estou engolindo aqui hoje, que eu estou meio grogue aqui, né? A gente pode organizar isso com as turmas ou na comunidade, como a gente achar melhor. Pode seguir, Bonami. É isso, Cecília. Acabou? Uhum. Achei que tinha mais alguma coisa. Seria... Eu achei que eu tinha feito um slide sobre o dossiê, mas eu não fiz. Então, assim, depois de todos esses dados estarem prontos, né, que é o que a gente vai ver no próximo encontro, então a gente monta um cadernão com todos os dados que a gente vai ter na mão, estudar e trabalhar com eles, né? Talvez apenas para ilustrar um pouquinho mais, se não for passado demais, vocês viram aqui que tem aqui, esse é um instrumento. Aquilo que a professora Cecília estava falando antes, começa pela fonte educativa 1, histórico da região sudoeste. Então, esses itens, história e contradições do processo de formação da região sudoeste, os migrantes, os povos escravizados na região, os conflitos, a revolta, são aspectos importantes que estão nessa fonte educativa. Aí tem o questionário, e aí as perguntas, elas vão dar conteúdo para preencher no dossiê, que é o documento resultante desse inventário. O inventário nada mais é do que o levantamento de dados sobre dados materiais, imateriais, a cultura, aquilo que existe na região. Então, aqui estão pergunte a seus familiares e vizinhos sobre a história da comunidade onde você mora e a origem de seus moradores. Quais estados ou países sua família conhece além da comunidade onde mora? Então, tem aqui as perguntas. Por que você e sua família optaram por morar ou se manter no campo? Você e sua família moram no campo por... Aí também há inúmeras questões que envolvem essa fonte educativa. Aí a fonte educativa 2, educação e escola, diagnóstico com pesquisa de professores e agentes. Aqui na coluna da direita tem os itens que compõem essa fonte educativa 2, e depois tem as perguntas, a pergunta que vai sistematizar, que vai coletar essas informações com o questionário com as famílias e a comunidade. E assim sucessivamente, a fonte educativa 3, saúde, assistência e programas sociais. Aquilo que a professora Cecília estava dizendo em relação aos dados da realidade. Quais são esses dados que compõem o entorno da escola? E tem inúmeras questões que são respondidas em relação a essa fonte educativa. Outra fonte educativa, estradas e aeroportos. Claro, envolve a região sudoeste, envolve os municípios. Então, aqui estão as perguntas. Quais são os meios de transporte que a família possui? Que quantidade? Carro, moto, caminhão, trator, ônibus, bicicleta, barco. E aí tem todas as quantidades. Essas questões vão ser os elementos constitutivos para o próximo encontro, que nós vamos discutir, que é o dossiê. A fonte educativa 5, então, bens de consumo e qualidade de vida, que são aqui os critérios que são preenchidos com as perguntas. Tem as perguntas, assim como essas perguntas que estão aqui, é um indicativo mínimo. Mas, como a professora Cecília falou, cada escola, cada comunidade, cada diálogo entre os docentes e a equipe pedagógica, os agentes, podem elaborar outras questões, inúmeras outras questões, e enriquecer. Telecomunicações e mídias, aquilo que cada um usa, aquilo que cada um tem, cada família tem, se não tem, o quanto tem em cada uma delas. Aí vai para o eixo 2,
que é a biodiversidade, agrossistemas e meio ambiente. E também com vários itens, várias fontes educativas para compor esse item 2. O eixo 3 é território, cultura familiar camponesa e agroecologia, que as diversas fontes educativas. E esse questionário, então, ele vai constituir o eixo 3 do dossiê, que é território, agricultura familiar camponesa e agroecologia. E aqui tem a quantidade de terra da unidade de produção familiar, quantos hectares de reserva, qual a função que cada um exerce dentro da unidade de produção familiar, como é feito o plantio, a colheita, a produção, riquíssimos dados. Como nós comentamos, são dados iniciais que, a partir daí, 11, outra fonte educativa sobre a cultura empresarial e agrotóxicos, se tem esse tipo de produção, as diferentes territorialidades aqui na região sudoeste, elas variam muito de acordo com onde cada escola está localizada nesse território. A agroecologia, se tem dados da Organização da Agroecologia no Brasil, no sudoeste, no município, e aí é possível fazer esse levantamento também. Sementes e produção de alimentos, tudo assinalado, o que produz, como produz, a quantidade que produz, quantos hectares da reserva, da unidade de produção. Trabalho, outra fonte, outro eixo, então, e aqui tem as questões que envolvem a produção desse eixo com inúmeras fontes educativas. O eixo 6, cultura, religião e relações sociais, aqui que entra as dimensões imateriais, que estávamos comentando antes, tanto dos aspectos materiais. Bom, se tem um posto de saúde na comunidade, é um aspecto material. Tá, mas e quais são as tradições culturais, religiosas que existem, as leituras que são feitas, se tem a questão aí, a religião, as práticas religiosas, lazer e diversão e esporte, igualmente muito importante, porque para ver como cada um, aqui, estudo da arte, dançar, esporte, festa, vídeo, músicas, o que cada um ouve, as músicas que ouve, quer dizer, então se relaciona a partir disso com aquilo que se pretende a partir desses conteúdos sistematizados, e a partir daí se faz a continuidade do processo a partir do planejamento coletivo interdisciplinar. Mas, a partir disso, não, professora Cecília, penso que dá para ter uma visão, aquilo que a senhora colocou dessa questão teórica da organização, o inventário, saber o que é, saber quais são as fases, os passo a passo, mas tem um roteiro mínimo, eu disponibilizei ali no grupo, tem um roteiro mínimo desse questionário, mas é importante também destacar. Então, esse questionário, ele pode ser ampliado, pode ser diversificado, como os exemplos que a professora Cecília já destacou, em relação a essa diferente territorialidade onde se encontram as escolas. Então, a partir de agora, nós podemos fazer um debate, uma exposição, porque todas as escolas aqui, de uma forma ou de outra, em algum momento ou outro, também já fez alguma determinada parte. Está se aproximando, de repente, agora, mas temos experiências de escolas que já fizeram as trilhas e já fizeram inventário, e esse ano nós temos uma particularidade. A partir daquilo que as escolas, e junto com a equipe pedagógica, docente, dirigente da escola, coleta esses dados e nos remetem esses dados. E aí nós temos uma equipe, né, de bolsistas de extensão, que é possível aí sistematizar esses dados e aí preparar um arquivo para ser disponibilizado para cada escola. Então, cada escola terá o seu dossiê, que é a síntese daquilo que foi coletado no processo de inventário. Então, não sei se deu para entender assim de forma geral, mas a gente gostaria muito que vocês colocassem as experiências de vocês em relação a isso. Dúvidas, a professora Cecília tem essa trajetória histórica, né, de todo esse processo de construção da modalidade, não apenas no Paraná, mas lá desde os anos 1990 no Rio Grande do Sul, e aí que foi essa construção exatamente dessas múltiplas experiências do Rio Grande do Sul, do Paraná e tantos outros lugares que construíram esse material. Foi publicado uma forma de dossiê, aquele encontro de 2016, no mês de junho de 2016, lá na Escola Josué de Castro, em Veranópolis, no Caminhos para a Transformação da Escola, número 4.
Então, tem lá também o arquivo, eu tenho disponibilizado o arquivo, e aí eu deixo também à disposição esse conjunto de materiais que nós podemos dispor para as escolas para fazer. Então, fica aberto o espaço, estamos aguardando as inscrições, falas, e a professora Cecília, ela dá os esclarecimentos e as complementações. Fiquem à vontade, moçada. Dúvidas, talvez, né? É, Lembrando que esse ano, como o amigo falou, a gente tem as meninas do curso de pedagogia, da curricularização da extensão, né? A maioria das escolas já tem 2 estudantes já destinadas, e a semana que vem a gente vai colocar elas em ação já, que até agora não foi possível. Quem gostaria de falar? quem quer compartilhar o seu processo? Nefertiti. Então, assim, a gente não avançou muito, mas a gente já fez essa parte, né, do questionário, a gente fez a visita às famílias, inclusive filmamos com drone, né, e daí a gente deu uma parada. Agora a gente precisa retomar, né, vamos ter um encontro com a Cecília na quarta-feira, estamos aguardando ansiosamente para retomar esse trabalho, porque a gente parou. Mas é bem significativo, né, agora que nós temos as meninas da universidade para organizar, sistematizar esses dados coletados, né? A gente entregou o questionário para elas e recebeu pronto, na verdade, né? Então, é um grande avanço. E já foi. Tá. Arley? Desculpa aí, deixa eu abrir a câmera aqui. Então, nós também, né, nós fizemos, a Cecília ali, o pessoal da universidade fez toda a parte da escrita, né? A gente organizou, fez os roteiros pedagógicos ali, nós saímos com os professores e os alunos, né, e fomos até a casa de todos os alunos, né, passamos em todo, foi sistematizado, agora é colocar em prática realmente esses conhecimentos, né, e essa realidade nós precisamos agora atualizar novamente, né, porque nós fizemos faz 2 anos, né, então precisamos atualizar e precisamos também que os professores utilizem, né? Então, também os professores têm que estar sempre auxiliando eles, né? Porque é tanta demanda que vem para a escola, é tanto plataforma que se tem que fazer também, e que a gente tem que ajudar no planejamento das aulas. Então, nós temos trabalhando agora na hora atividade com os professores, também não retirando muito o tempo dos professores, porque a gente sabe que o multiano ele demanda um tempo bem maior para o planejamento, né, das aulas. Nós estamos introduzindo todo aquele material para que os professores realmente trabalhem com a realidade, né, com os conceitos científicos dentro da realidade da nossa comunidade. Muito bom, Arley, muito bom. Aí temos que ver, né, Cecília, como que acontece esse processo de atualização. Mas daí a Marta está escrita e daí depois você complementa, então. Marta, fala, Marta. Boa noite, então, minha câmera não funciona aqui no meu note, meu celular está impossibilitado no momento, tá? Por isso que eu estou fechada aqui. Então, assim, o dossiê, o inventário, nós não fizemos esse ano, porque nós estamos no meio de 3 pilares aí, nós iniciamos a educação integral, aí nós temos o GEA para fazer, que é uma coisa que a gente teve que entender para passar para os profs, e agora nós temos o plano de ação do integral, a gente fez o plano de ação do regular, começo do ano, mas agora, né, a exigência é que a gente faça um plano de ação do integral, tem um modelo lá para a gente fazer, e nós estamos iniciando né, então, a gente está nos pilares da educação integral, das escolas do campo e das escolas com menos de 80 alunos, a gente tem 3 grupos, assim, bombando, né, então, essa parte a gente não fez, a gente priorizou as visitas, que as visitas nós vamos fazer em agosto, né, depois, pós-volta ali do recesso, ali comecinho de agosto nós vamos fazer as visitas. Isso a gente priorizou
E a festa das sementes em setembro, vamos tentar aí fazer a primeira, né? Mas assim, o dossiê, o inventário, a gente não conseguiu mexer nesse ano, não é o que tem, e não temos atualizado nada, feito nada dessa parte. Obrigado, professora Marta. Professora Jéssica. Professor, eu até entrei em contato com a professora Cecília, que a gente ainda não tinha esse inventário da realidade. Então, nunca tinha sido feito ainda na nossa escola. A princípio, nós fizemos um questionário no Google Forms, mas bem mais enxuto, assim, desse que eu vi o exemplo. Se a gente fizer esse questionário, assim, com algumas questões-chave, ainda tem como, mesmo assim, a gente enviar para ser analisado os dados aí na universidade, porque é o primeiro que a gente está fazendo, e então a gente colocou alguns pontos chaves, mas que a gente considerou mais importante no momento para a gente coletar esses dados. Eu até comentei com a professora Cecília, nós estamos num ponto de vulnerabilidade da escola, né? Com esses riscos que as escolas multianos, né, as escolas do campus estão tendo de fechamento e tudo. Então, nós estamos tentando reunir o máximo de documentações possíveis, esses inventários, fazer um dossiê, mas nós fizemos um no Google Forms um pouco mais enxuto. Depois que a gente fizer, tem como fazer essa análise mesmo assim? Professora Cecília. Sim, sim, não tem problema as questões que vocês fizeram. Nós temos que achar meninas para fazer. Alunas para fazer o trabalho, né? Se você já fez no Google Forms, adianta bastante, né? Porque nós temos casos aqui de escolas que, por exemplo, da Nefertiti, que eles fizeram à mão, aí as meninas criam o Google Forms e digitam, porque não tem acesso à internet, né? Então, no caso de você ter o Google Forms, a gente pode olhar os dados e pensar, organizar eles em eixos, em fontes educativas, né, Jéssica? A gente poderia fazer uma conversa, uma hora online para ver como que a gente pode organizar diferente, ou se segue os mesmos eixos, enfim. A tua realidade lá é que vai dizer como a gente organiza. Eu vou Tá? enviar, Mas então, pode fazer. professora, o link do Forms, para a senhora dar uma olhada, que nós vamos começar a partir Sim. da semana que vem a visitar a comunidade e nas casas para a gente preencher. Aí eu vou te enviar antes, se a senhora puder dar uma olhadinha, se Sim, acrescenta sim, algo. sim, legal, Obrigada, pode mandar. professora. Nada, bem-vindos. Obrigada. Vamos lá. A Marta falou também, e o Arley, sobre a atualização do inventário. Como que se dá isso? Então, vamos pensar assim. Como é que eu posso dizer? O dossiê, por exemplo, ele não vai dar o dado exato da comunidade, porque ele vai ser feito com algumas famílias, né? Que, por exemplo, assim, a gente teve um exemplo do assentamento aqui do Colégio Paulo Freire, que quando o pessoal viu os dados do leite, os próprios alunos, não, mas a gente produz muito mais leite, como é que só tem isso? Né? Porque eles são os maiores produtores de leite do município. Aí o que o professor fez? Então vocês vão melhorar esses dados, vocês vão atrás, então, dos dados, né? Porque os dados eram parciais, porque foi só com as famílias que têm filho na escola. Então, o dossiê, ele é para provocar a discussão da realidade. Então, olha, essa discussão do leite lá rendeu, né? Aí até foram eles que introduziram no questionário ali para nós silagem, não sei o quê, foram os alunos nessa pesquisa, porque no começo a gente fez algumas perguntas sobre o leite, mas aí os alunos, não, mas tem que colocar isso, aquilo outro, os alunos do ensino médio, tá? Então, eles ajudaram a melhorar o dossiê e os dados também. Atualizar os dados, teria que ver o que a gente entende por isso. Seria, eu também estou aqui, porque as escolas nunca fizeram isso ainda, né? Ali do assentamento Missões, eles fazem, daí eles entram lá e arrumavam, né? Eles mesmos, porque são uma escola grande, tem os alunos do ensino médio que no início ajudaram a fazer o dossiê, junto com os bolsistas da universidade, então tem toda uma outra dinâmica, né? É diferente lá da Nefertiti, no caso, assim, que é diferente o contexto. Vamos imaginar, Marta, que vocês têm o dossiê já. Se quiser, eu mando o link, ele está incompleto, do jeito que ficou, mas vocês têm ele montado, bem bonito, com fotos, um monte de coisa. Não sei se tu lembra, né? Não sei se é do teu tempo. Porque ele fica no Drive, né? Na nuvem, ele não se perde, tá lá.
A não ser quando tem gente maldosa que entra lá e deleta, né? Como já aconteceu, né? Mas, enfim, poderia ser, nós temos esse ano novas famílias. Vamos fazer o questionário de novo com todos, ou vamos só incluir as novas? São decisões que a escola pode tomar. Isso não, né? Porque é um dossiê, ele não é um dado preciso, né? Um levantamento exato, não é nada disso. Então, vocês já estão no novo questionário, né? A Pinhalzinho fez o novo questionário junto com a Vista, né? Vocês refizeram, eu tenho certeza disso, porque as bolsistas trabalharam nisso, né? Então, vocês têm um novo questionário, seria só vocês querem refazer com as famílias que não fizeram ou querem refazer tudo. Aí é uma decisão de vocês também. Eu diria que é uma decisão da escola. O Arley também. Atualizar é o quê? É acrescentar dados novos com os novos alunos ou é refazer com os novos alunos? Porque aquelas famílias, elas continuam na comunidade, né, Arley? Então, teria que ver, assim, as famílias novas que entraram, porque o inventário é feito por família. Então, nós fizemos com 20 famílias, mas agora nós temos mais 5. Então, vamos fazer com essas 5 que esses dados vão... Então, eu vou ter um dossiê que representa 25 famílias da comunidade. Essa é a relação, né? Por isso que eu digo, Então, dá na para verdade, refazer ou só acrescentar, como vocês quiserem. Então, para a gente ficar com a realidade em si dos alunos, nós ainda estamos com dúvida, porque assim, se nós retiramos dados daqueles alunos que deixaram a escola e hoje não residem mais próximo da comunidade, ou se nós acrescentamos só aqueles dados dos novos alunos que entraram agora nesses 2 anos que se passaram, né? Porque ele está desatualizado porque aqueles dados já não são todos os mesmos, né? Então, nós precisamos de uma nova... Não que vá mudar radicalmente a nossa realidade, mas ela vai mudar pontualmente, eu vou dizer assim, né? Mais pontualmente. Então, é nesse sentido que a gente está pensando aí no segundo semestre de fazer uma atualização. Sim, mas pode fazer o questionário novamente. Tem as 3 meninas que trabalham, estão na extensão com vocês lá, né? Que são super ágeis. A gente orienta elas aqui e vão trabalhando online. Vocês fazem lá, elas ajudam aqui e vão fazendo online, né? Dá super certo. Eu vou reencaminhar agora. Essas questões que o Bonamigo fez ali, a gente nunca tinha tabulado assim questões do diagnóstico, questões do questionário, né? Então, até é importante que o Bonamigo também olhe, mandei para ele olhar, porque dá para aproximar mais questões. Então, vai vir um questionário com algumas questões novas, né? E eu acho que daí já aproveita e faz novo. Então, faz de novo, né? Refaz. Já que tem as meninas ajudando também, né? Cecília, Pode ser. Sim. Eu acredito que assim foi feito o nosso último, que eu me recordo, 2018 ou 2019. Foi. Eu acho. Antes então, da pandemia. Assim, isso, então, no caso, já girou os 4 anos, então os alunos nossos daquele dossiê... Já foram. Já foram, né? Então, é isso que eu digo que está desatualizado nesse sentido, que, Sim. como o Arley falou, né, os que saem. Não adianta a gente só pegar, fazer as questões para o 6º ano, por exemplo, os que chegam, mas daí tem o que sai, que daí perde, ganha esse dado no 6º ano diferente, às vezes, mas perde lá do 9º ano que saiu, né, que foi para o ensino médio. Então, essa parte que fica confusa, fica, sei lá, né, às vezes. Mas, claro, não vai sair um dado 100% ali na realidade. Não, mas é bom, até para eles levarem, vocês vão conversar nas famílias quando vão visitar, já dizem que tem um novo questionário, né? Eu acho que é legal, assim, envolve os professores, porque falta da Enéas Marques tem dificuldade no diagnóstico, é muito pequenininho, né, Marta? Tem muita coisa que o pessoal não conseguiu os dados no município, né? Quem sabe agora, consiga dados, né? Vocês podem fazer de novo. Agora, no caso, vai dar para pegar, fazer de todos, porque já girou, né? As turmas já saíram, né? Então, vai ficar bom, vai dar para girar todos, né? Fazer para todos, né? Então, eu penso que a semana até o próximo encontro do dossiê, eu já vou ter o questionário bem bonito, sim.
Então, Até lá a gente então já eu fez, compartilho o né? questionário. Vamos compartilhar. Tem que Uhum. fazer o plano de ação. Compartilho o Tá, questionário. mas tem tempo, até agosto vocês terminam tudo. Aham. Tá bem. Mais alguém gostaria de comentar? É. Como está o processo nas escolas de vocês? Tem alguma, já, essa experiência já foi construída? A maioria que está aqui é gente nova, né, meu amigo? Que não Uhum, fez. Ó, o pessoal de Inés Marques só tem a Marta, uhum. do Paulo Freire não tem ninguém. Mas Tem a Rosângela, que a gente teve aquele problema com o foi drive, feito, né? E aí se perdeu, acabou se perdendo o dossiê da Rosângela. Temos que resolver isso, né, Rosângela? Ô, Cecília, aqui do Pinhalzinho tem uns professores também aqui conosco. uhum, Tá, a Sim, que diretora legal. não está, mas tem uns professores, e os professores que estão aí do Pinhalzinho podem dar boa noite aí. Que legal, Não vou que legal. defender, né, os meus horas bolas, é, mas tem uns 3 aí, professores nossos, tá? Ai, que coisa boa. Bem-vindos, bem-vindos. Muito bom. Rosângela, prof. Vamos refazer o inventário lá na Rosângela. Boa noite a todos. Então, as meninas já vieram, já foram na escola uma vez, né, na semana retrasada, faz 15 dias, e elas já fizeram um levantamento do histórico, né, então vai ter que refazer tudo de novo, né, e nós estamos com os inventários impressos lá para começar a entregar para as famílias. Nessa semana eu tenho reunião com a PMF, então os pais que estão da PMF, a gente já vai conversar e eles já vão levar. E nós, em 2022, a gente fez as visitas, né? Então, os nossos alunos que hoje são do 8º e 9º ano, todas as famílias foram visitadas. Então, nós não visitamos nem no ano passado e nem esse ano. Então, nós pensamos em visitar essas famílias que ainda não fomos. Mas aquele questionário a gente não tem, né? Porque foi perdido, mas, enfim, a visita para as famílias e toda aquela parte, assim, prática, né? E que realmente traz as famílias para a escola aconteceu, né? Então, vamos começar novamente, não tem problema, né? Começamos tudo de novo e vai dar certo agora, porque daí as meninas são aqui do município, né? As três meninas da universidade que vão nos acompanhar, e elas têm disponibilidade, quando nós da escola também pudermos nos programar, né? Aí a gente chama elas para alguma situação de visita que elas possam participar também, enfim. E aí a gente já combinou também que conforme os estudantes vão entregando os inventários, eu já vou repassando para elas e elas já vão colocando lá no sistema, né? Mas eu acredito que assim, a parte mais, o grosso da pesquisa, vamos dizer assim, e das visitas, vai ser mesmo no segundo semestre, que agora esse praticamente já está terminando. É. E é bom entrar numa fase de chuva e frio também, que dificulta, né? Sim. Mas Legal. de posse do questionário, as escolas podem se organizar de tal forma com os estudantes, estabelecendo uma agenda, porque em 15 dias leva o questionário, o retorno é praticamente certo que em 15 dias seja possível fazer as respostas. Então, talvez, de posse do questionário, estabelecer uma agenda com os estudantes, explicar, inicialmente, sem dúvida nenhuma, como aquilo, os passo a passo ali que a professora Cecília disse, há que se ter uma pequena explicação de como preencher o roteiro de questões, que eles saibam onde preencher, onde responder. Então, é bem instrumental, né? Uma explicação em relação a isso, e 15 dias entrega, acompanha, né, com os estudantes, porque, enfim, penso que em 15 dias, numa agenda organizada na escola, é possível captar essas informações, e aí nos repassam para a nossa equipe, e aí depois já disponibiliza com um link, né, para todo o arquivo. Claro, a montagem desse arquivo, aí o dossiê, o que fazer com o dossiê, como trabalhar com o dossiê é outro encontro. E aí é um outro momento da nossa formação.
mas, enfim, e de forma geral é isso. A Neuza, quer falar, Neuza? Como foi a experiência lá da produção das trilhas, do inventário, lá na escola, Neuza? Quer falar? Oi, prof. Então, assim, na verdade, nós iniciamos com uma reunião de pais, explicando. E aí veio a chuva, veio as provas e tudo mais, que nós tínhamos as demandas da CED, e nós não conseguimos fazer a visita. Mas, assim, estamos no processo. Estamos para fazer ainda, iniciar antes de terminar o primeiro semestre. Legal. Que bom. Que coisa boa, que beleza. É em processo. Essa é a ideia. Quem mais? Já imprimi... Neuza, só queria perguntar, já imprimiram ou vão esperar o novo? Não imprimimos ainda o questionário. Não fizemos Se ainda. quiser esperar, então, o novo, eu imagino que essa semana a Dona Miguel, e eu terminamos ele. Nós damos uma olhada naquele que nós recebemos, até da colega ali também, vizinha, de Chopinzinho, mas como você falou, prof, que tem o mais atualizado, eu acredito que fica melhor daí, né, também. Sempre tem mais coisas, por exemplo, assim, a gente não tinha colocado no outro o resgate da história das comunidades, no primeiro momento. Porque assim, às vezes a escola se assusta e fala, é muita coisa, né? Como a Jéssica disse, vamos fazer um pouco menos. Então, assim, o que tem lá não precisa fazer tudo. A gente só gosta de colocar tudo, né? Mas não significa que tem que fazer tudo. Se dá para responder tudo, você vai ter um leque maior de coisas para dar aula, vai ter aula para arte, para tudo que é coisa, dá para usar daí aquilo que a gente tem, né? Mas a gente vai refazer algumas coisas, assim, não muita coisa. Mais alguém? Quem gostaria de comentar, fazer alguma pergunta, uma dúvida? Todo mundo entendeu a finalidade do inventário? Para que serve o inventário, afinal de contas? Cecília, não daria para reforçar um pouquinho? Eu acho que eu falei rápido, talvez no começo, né? Lembrando que o inventário é aquela coisa... Inventário é uma palavra bem até negativa aqui para a nossa região, né? Ai, vai fazer inventário. Meu Deus, a gente já começa a lembrar, né? Que vai dar confusão, tem gente brigando, que quer isso, quer aquilo, né? E a gente vai inventariar o que sobrou de dinheiro dos que morreram, os bens e as dívidas, né? Não é assim? Então, mas é bem essa ideia, é fazer um levantamento de todas as coisas que a gente consegue falar delas, né, na nossa comunidade. Então, fazer o quê? Fazer com que a gente chegue mais perto. Eu já contei outras vezes que eu participei de alguns momentos com as escolas que eu não imaginava que existisse aquilo naquele município, sabe? Quando, por exemplo, Chopinzinho, para mim uma novidade foi aqueles museus da agricultura familiar de Chopinzinho, não sei se o Paulo está aí ainda. Gente, eu não sabia que existia isso aqui no Sudoeste, né? Que a gente postou as fotos no ano passado, né, Paulo? Quer dizer, olha, eu não sei se todas as escolas de Chopinzinho ou os municípios perto de Chopinzinho sabem que existem aqueles museus da agricultura familiar lá de Chopinzinho. Então, é isso, a gente às vezes não sabe de certas coisas que tem no município. Eu lembro da Neuza, né? A Neuza falou, eu nunca tinha ido numa festa sementes, nem imaginava o que era. E estava acontecendo lá na cidade da Neuza a festa das sementes regional, com gente de todo lugar, né? Então, é isso que o inventário é isso, é trazer essa realidade do campo mais para perto, para dentro da sala, para perto da gente, que é diretor, pedagogo, professor, e nós da universidade também, e os alunos, como eu falei, eles muitas vezes não sabem onde fica determinadas comunidades, eles não sabem certas coisas do município, nunca saem de casa, ou se saem, vão só lá para o centro, naquele lugar, né? Tem aquela visão da bolha, que a gente, isso é assim que a gente fala, né? Que fica estereotipado dentro de uma bolha, né? Ou de escolas menores, como foi o caso lá do Pinhalzinho, né, Marta? Não sei se vocês estão continuando, que eles contaram para a escola que tinha uma cachoeira pertinho da escola, e a escola, não tem cachoeira aqui perto. Tem uma cachoeira que fazia lazer lá, então a diretora, vamos lá conhecer a tal da cachoeira, chamaram um pai para ir junto e foram. E o pai disse, sim, aqui a gente brincava quando era piá,
fazia isso, pulava, pescava. E aí os crianças, vamos limpar, porque nós também queremos brincar. Aí os pais se reuniram, limparam toda a cachoeira, refizeram a estrada, né? E todo ano, a Marta escrevendo ali, né? Todo ano as crianças querem fazer o piquenique da escola na cachoeira. Eles vão lá, fazem churrasquinho, tomam um banho na cachoeira, né? O que é isso, né? São coisas da realidade que faz o quê? Aproxima, né? Nos coloca em contato com a história desses pais, dessas mães, com a vida dessas crianças que às vezes ficam só sonhando com o celular, nunca tomaram banho de cachoeira e moram do lado da cachoeira, né? E aí reúne as famílias para fazer uma comida, para contar, conversar, conhecer a diretora, a pedagoga, os professores. Então, o inventário é para isso. Aí vai falar de produção, vai falar de maquinário, de tudo, de cultura, de religião. Então, é muito bom de dar aula com o inventário, com o dossiê, porque você aproxima da realidade, da identidade, né, dessas crianças, dessas famílias. Não sei se eu consegui dizer. Paulo. Então, prof, esse ano eu não estou lá na linha Aparecida, né, mas eu vivo, respiro a escola, sempre estou querendo saber, né, e converso com um com o outro, como que está o andamento. Quero saber também a questão da festa de sementes, como que está. Já mobilizei os alunos da outra escola para quando tiver festa de semente levar eles lá. Falo muito do projeto na sala de aula. Outro dia um aluno lá do Duque de Caxias me trouxe uns milhos de sementes crioula lá de Rio Bonito, que a avó dele tem um sítio. E agora ele está morando em Pato Branco. Nossa, daí a identificação que ele tem com o lugar, o apego que ele tem com o lugar. E eles ficam ansiosos de conhecer a escola, como que é. E tanto que eu falo da escola lá, né, da festa, das abelhas, que a gente aprendeu um monte, né? E também, prof, fazer eventos para levar a cidade até a comunidade, né? Aqueles eventos de... Isso é importante, é importante. Passeios, né? Porque muitas vezes, igual a professora falou, a pessoa mora há anos em Chopinzinho e não sabe que tem uma escola, como que é o trajeto. Quando eu fui com o professor Bonamigo lá, ele viu o asfalto que fizeram, né? O prefeito fez uma ciclovia, daí dá para entender assim, a comunidade lá, eu não tenho muito interesse, então eu vou fazer um asfalto aqui, então a comunidade não participa, ou qualquer coisa serve, e não é assim, né, prof? As pessoas têm que valorizar aquela comunidade, escutar as pessoas que estão lá, fazer as coisas para beneficiar aquela comunidade, para que as pessoas tenham acesso à escola, à identidade daquela comunidade. É igual aos museus, né? Muitas pessoas que moram aqui em Chupim não conhecem, nunca foram, não visitam, né? Eu me lembrei, você falou de Rio Bonito, essas trocas de sementes, festas de sementes, nasceram ali no Rio Bonito e em Porto Barreiro, né? E a primeira, eu nunca vou esquecer, em Rio Bonito, ali na escola Iraci, não na Iraci, na Herbert de Souza, né? Que é a escola de anos iniciais, que fica junto com a Iraci Salete, ali no Marcos Freire, no assentamento Marcos Freire. Gente, assim, ó, veio muita coisa. A Emater, até um técnico da Emater que é de saudade, não sei, talvez ele está lá ainda. Ele era muito esforçado, ele trabalhava em Rio Bonito, um senhor muito bacana, não vou lembrar o nome dele, lembro dele, mas não lembro do nome. E eles conseguiram ramas, mudas de moranguinho, muita coisa, muda de batata doce. Mas as mudas e as sementes, assim, ó, em 15 minutos não tinha mais nada. O pessoal levou tudo. Aí nós fomos organizar as coisas, tinha um gurizinho muito, assim, empobrecido, todo, assim, miudinho, catando os milho do chão, colocando dentro do boné, o milho que tinha derramado, né? Aí eu conversei com ele, comecei a ajudar a catar e fui conversar com ele, e ele falou, professora, eu quero levar, porque o meu pai fez uma tiguera e sobrou um cantinho sem plantar, e não tinha mais semente. Se eu conseguir juntar um punhadinho, acho que dá para o meu pai plantar aquele cantinho. Eu nunca mais esqueci isso, porque, olha, o sentido, ele queria pegar o milho, mas ele era tão miudinho que ele não chegou em tempo de pegar a semente de milho, ele estava catando do chão para levar para o pai. Então, e a gente às vezes fica pensando, não vou fazer uma festa de sementes, porque não sei o quê. Gente, é muito simples, assim, é só colocar a criança em contato com a possibilidade de
de ver a semente como uma atividade da família e se aproximar disso. Na verdade, eu acho que é isso, porque a escola, às vezes, parece que ele vai para a escola, ele se distancia do mundo do trabalho, da família, do que faz sentido, né? Por exemplo, o milho crioulo da minha avó. Se não fosse cruzar um pouco isso com a escola, ele não ia falar disso, né, Paulo? Então, acho que o inventário e essas coisas que vêm do inventário, porque a Festa das Sementes, ela está dentro do dossiê, né? Ela agora tem um ponto novo lá no dossiê que a gente colocou, né, que é a Festa das Sementes. Então, é isso que ela faz, ela constrói a identidade de um povo, de uma região, né, que nós somos do Sudoeste, vamos lembrar disso, né? Aqui só tem agroindústria, não tem nada de grandes empresas de produção de automóveis ou coisas assim. Então, a nossa identidade, ela é uma identidade do campo, né? Uhum. Talvez uma das questões que foram levantadas, eu já passo os 2 eventos que nós temos organizados e eu que tenho um recado também, Bonamino. Então, olha só, eu penso que uma das finalidades muito importante do inventário é fazer essa coleta de tudo aquilo que é o entorno da realidade da escola para servir de conteúdo, preencher de conteúdo os conceitos que são ensinados nas diversas disciplinas. Então, veja bem, eu insisto isso porque o inventário, tanto as trilhas quanto o inventário e depois o dossiê, não é mais uma sobrecarga para a escola, mas é um material, vamos falar assim, didático para subsidiar os conteúdos que são ensinados em todas as disciplinas. Então, pode ser coletadas para o ensino ter uma relação, o processo de ensino e aprendizagem ter uma relação com a vida, com aquilo que cada estudante está vivendo na sua região, na sua unidade, na sua comunidade, na sua unidade de produção familiar. Então, os professores, eles poderão relacionar de forma orgânica os conteúdos. O Colégio Bom Jesus fez isso em relação às quantidades, em relação ao estudo da matemática, em relação à quantidade de litros de água que são utilizados nas unidades de produção familiar, o levantamento da quantidade de hectares. Então, os conteúdos que serão levantados no inventário, eles subsidiam, eles entram para a sala de aula. Então, vai ser tratado especificamente no próximo encontro, que é do dossiê, e aí do dossiê, como que isso dialoga com os conteúdos. Então, não está se inventando mais uma coisa, não, está criando-se subsídios para que o processo de ensino-aprendizagem ocorra de uma forma concreta. E não fique se falando se falam todos os conceitos, se ensinam os conceitos, mas esses conceitos têm uma forma de ser histórica desse conceito. Aí tem a ver com o relevo, tem a ver com as medidas, com as quantidades, com as belezas, com as estéticas, com as culturas, com as formas de ser, dos valores, da moral, da ética, das religiões, quer dizer, os conteúdos de saúde pública, de posto de saúde, quer dizer, então o inventário, ele dará esses elementos concretos para que o ensino em sala de aula crie uma outra dimensão, uma dimensão de envolvimento com os estudantes. Então, a finalidade, uma outra finalidade exatamente do inventário é dar o conteúdo necessário para que o processo de ensino-aprendizagem ele ocorra, né, de uma forma concreta, de uma forma reflexiva em torno desse entorno que envolve a escola. Cecília, faltam 5 minutos, eu gostaria de destacar dois eventos. O Paulo falou aqui, então, olha só, no dia 11 de julho, que é numa quinta-feira, 11 de julho de 2024, quinta-feira, a partir das 9 da manhã, acontece a 19ª Festa Regional das Sementes, cujo tema é Sementes de Luta em Busca da Justiça Social e da Soberania Alimentar. Tragam suas sementes, ramas, mudas e flores, e vamos partilhar nesse dia especial. O local é na comunidade do Rio Gavião, em Nova Esperança do Sudoeste, e um conjunto de movimentos sociais populares e organizações estão organizando. Então, dia 11 de julho, depois a professora Cecília pode complementar
o que fazer com esse evento, qual é que é a orientação, qual é que é a possibilidade que tem desse encontro. O segundo, eu vou compartilhar com vocês que a Articulação Sudoeste do Paraná por uma Educação do Campo tem o Seminário Regional da Educação do Campo aqui no Sudoeste. Desafios e perspectivas da educação do campo na atualidade. Nós trabalharemos mais, vamos divulgar no próximo encontro, mas é no dia 23 de agosto de 2024. Então, eu gostaria que vocês colocassem na agenda de vocês. Eu fiz até uma enquete e eu agradeço as pessoas que responderam no nosso grupo sobre o melhor dia. Então, ficou, a partir da participação de vocês, ficou no dia 23 de agosto, que é numa sexta-feira, às 8h30 até às 16 horas, na Cessoar, onde teremos uma explanação de manhã sobre os aspectos gerais da educação do campo e depois, à tarde, os grupos, os eixos temáticos para discutir as questões específicas da educação do campo. Então, também terá que se fazer uma mobilização em torno da escola, em torno da equipe diretiva, pedagógica da escola e ver como que a escola participará, de que forma, quem pode vir, quem terá condições de se deslocar. Então, esses dois eventos. Dia 11 de julho, a Festa Regional das Sementes Crioulas, em Nova Esperança Sudoeste, na comunidade do Rio Gavião, e no dia 23 de agosto, o Seminário Regional da Educação do Campo, que nós, nesses dois eventos, a Refocar, o GFEMP, enfim, a universidade, a Unioeste é parceira e constrói esses dois eventos. Professora Cecília, tem mais uma pequena questão, e aí eu encerro e passo para você, que a nossa próximo encontro está marcado para o dia 13 de julho, mas eu vendo o calendário aqui, no dia 13 de julho é num sábado. Não teria problema nenhum, mas às 19h até às 21h30 no sábado, penso que seria mais difícil. Então, na minha opinião, ou é dia 8 ou é dia 15 de julho o nosso encontro. Então, talvez... Meu Deus, esse nosso calendário está horrível, né? Não, esse período... É na mesma semana, então eu proponho no dia 8 de julho, que é aqui 20 dias o nosso encontro, e depois, 20 dias depois, daí no dia 5 de agosto, o quinto encontro. Aí o próximo encontro fica no dia... Foi erro de escrita, Bruno. Só digitação, mas eu não... Então, para o dia 8 de julho, o nosso próximo encontro ficaria no dia 8 de julho, e não no dia 13, como se for divulgado ali. E a gente acerta e depois passa novamente para vocês. Professora Cecília, então, em relação aos eventos, também em relação à forma possível de participação na festa regional e as demais questões, passo para você fazer o encerramento, então. Eu queria dar mais um recado assim, ó. Nós estamos escrevendo o caderno 2, como eu falei para vocês. A ideia é que, por exemplo, assim, falamos do tema das trilhas, aí vai ter 2 páginas de fotos, porque agora, como tem muitas escolas, naquele período que a gente escreveu 17 e 18, eram poucas escolas. E agora são muitas escolas, a gente queria contemplar a maior parte de escolas que a gente pudesse. Então, assim, eu tenho algumas fotos de vocês, mas, desculpe, a maior parte não tenho, porque a gente acaba não baixando quando vem pelo WhatsApp, enfim, eu não tenho. Então, eu pediria, assim, por favor, vocês mandarem, não todas as fotos, mas vocês escolhem lá. Por exemplo, vou usar o exemplo da Neuza. A Neuza fez uma varanda de partilha muito bonita. Eu não tenho nenhuma foto da varanda de partilha, esse dia até procurei e não tenho. Da varanda de partilha que a Neuza fez. O que mais que a Neuza fez lá, né? Então, manda para nós, tipo, uma foto de cada evento, assim, e aí nós vamos catalogar para colocar lá. Então, eu pediria a todos vocês, né, que mandassem fotos das suas escolas, das atividades, vão mandando, pode mandar no individual para mim, ou pode mandar no... como você fala? Zipado, né? Naquela pastinha zipadinha, se quiser, no Drive, como vocês quiserem. Só me avisem, tá? Que daí no caderno a gente quer colocar umas páginas bem bonitas, coloridas, até para vocês mostrarem o caderno para os alunos, depois dizer, olha aqui, né? Para os pais, para as mães, é importante. O material da região e tem a foto da nossa escola, a foto de vocês.
Esse é um recado, então, porque a gente quer ver se eu quero ver se até agosto o caderno está pronto. E aí a gente vai procurar patrocínio, né, meu amigo, para a gente poder publicar ele escrito e online também, mas a gente queria também ter o caderno na mão, né? Eu gosto de carregar um comigo, assim, né? E aí o Ale, a Rosângela, que estão aqui, o Paulo, que eram da Multianos, aquele material da Multianos também vai sair, tá? E o professor Luna Amigo também tem mais os materiais que vão sair. Então, nós vamos ter material novo aí, bem legal. Não temos, né, muito recurso, mas vai sair. E sobre a festa, eu queria dizer o seguinte, gente, é férias, é período de férias, né? Pegue o carro e venham, faça uma lotaçãozinha. É um momento que vocês vão assim, ó, porque a gente hoje está muito hegemonizado pelo agronegócio, pelo grão. Sim, isso existe, está aí, e não vamos mudar, né? É uma lógica que eu acho que vai ainda uma década, pelo menos, até o mundo ir mudando as matrizes alimentares, se é que vai mudar, mas vamos acreditar que vai, né? Com todo esse problema do meio ambiente, acredito que tem coisa que vai ter que mudar, ou a gente vai morrer. Então, é uma escolha, eu digo, das grandes empresas também, isso, né? Mas ali vocês vão entrar num mundo que é o mundo da produção de alimentos da região Sudeste. E para a gente conhecer como isso existe, como isso é importante, né? Então, eu ia fazer um convite mesmo, assim, venham, vamos nos encontrar lá, é um momento muito importante para a nossa mística, para a nossa identidade de escolas públicas do campo que estão resistindo nesses lugares distantes da cidade. É um reforço, um convite. E no evento regional também, né? Marcar a presença das nossas escolas, a gente ainda vai falar mais dele mais adiante, né, Bonamico? Sim, sim. Vamos. É isso, gente querida. Então, eu agradeço imensamente vocês por terem vindo, né? A gente está com um bom grupo aqui, tem gente nova. Espero que continuem. Diretoras e pedagogas, façam a lista dos participantes, né? Eu não postei lá o material de hoje, mas eu vou mandar, porque eu não acabei ele bonitinho, mas eu vou mandar para aqueles que querem ler e ganhar mais umas horas, né? Então, vocês fiquem bem dispostas ali e controlando a formação para depois nós poder fazer os certificados. Um abraço bem grande para todas, um bom começo de semana, né? Bom descanso.